Com o novo texto da NR17, será que a avaliação ambiental vai acabar em ergonomia? Nesse vídeo nós vamos comentar tudo sobre as mudanças que aconteceram com a publicação do novo texto da NR17. Vamos lá? Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin, professor ergonomista. Antes da gente começar, aquele convite de sempre, se você não é inscrito no canal, se não acompanha as nossas redes sociais, clica aqui embaixo para seguir a nossa página, se inscrever no nosso canal para receber sempre as informações. Semanalmente, nós publicamos aqui conteúdos que são aplicados à sua prática, que podem fazer a diferença para você, ou você pode mandar para aquele amigo que está buscando essa informação, que ainda está meio perdido nessa área de ergonomia, tá legal? Então, não perde tempo, se inscreve no canal para receber todas as informações. Bom, pessoal, direto ao ponto então, vamos falar sobre as condições ambientais de acordo com o novo texto da NR17, que foi publicado recentemente e que traz algumas novidades em relação ao que nós tínhamos anteriormente, tá? Então nós vamos falar, esse vídeo vai ser focado nesses aspectos da avaliação ambiental da NR17 que confunde ainda muitas pessoas, tá legal? Então a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro é que as condições de conforto são diferentes dos limites de tolerância. Então nós temos dentro da área de saúde e segurança do trabalho várias outras normas, né, que não só de ergonomia. Então nós temos lá, por exemplo, a NR9, que traz alguns limites, né, por exemplo, em relação a ruído, as condições de temperatura e que estabelecem, por exemplo, qual o tempo de exposição das pessoas ao determinado fator de risco. Então, quanto tempo a pessoa pode estar exposta a um ruído X, por quanto tempo ela pode trabalhar numa atividade com a temperatura Y e assim por diante. Então nós traçamos na NR9, por exemplo, no PPRA, que agora não é mais PPRA, né, são as avaliações das condições ambientais, nós traçamos os limites de tolerância. Quando nós falamos da NR17, as condições ambientais são parâmetros de conforto. E nós temos uma exceção que a gente já vai falar na sequência, tá legal? Então é importante dizer que seja, né, o programa de avaliação de riscos ambientais, que agora é só avaliação de riscos ambientais, ele não vai substituir os valores da NR17, assim como os valores da NR17 não irão substituir os valores de medições ambientais da segurança do trabalho. São objetivos diferentes, tá bom? E aí nós temos basicamente três condições que avaliar dentro da NR17. A iluminação, o conforto acústico e o conforto térmico, que tem algumas variáveis, tá? Mas basicamente são essas três condições que nós encontraremos agora na NR17 e nós vamos falar sobre cada uma delas, tá bom? Em relação à iluminação, talvez seja o principal item para o ergonomista, né? Porque a iluminação, a avaliação dos níveis de iluminamento é uma condição exclusiva da NR17. Nós não temos isso em outras normas. Então, quando a gente fala de avaliação, o primeiro ponto é que ela está destinada às condições, né, aos trabalhos internos, aos ambientes internos de trabalho. Então, não foca especificamente um trabalho à luz do sol, um trabalho que é feito de maneira, por exemplo, em ambiente aberto e assim por diante, tá? Nós temos que projetar todos os ambientes de trabalho de modo que nós não tenhamos, né, nesse ambiente reflexos, sombras, ofuscamentos, e tudo isso faz parte da condição de conforto e também de segurança dos trabalhadores. Para os ambientes internos, nós temos uma norma que já foi publicada há um bom tempo, né, e que agora, né, está incorporada já no texto da NR17, que é a NHO 11. Então é uma norma de higiene ocupacional, número 11, publicada pela Fundacentro, e traz ali toda a metodologia, o que nós precisamos avaliar nos ambientes, quais são os níveis mínimos de iluminamento e assim por diante. Então é uma norma que ficou bem mais complexa, né, do que nós tínhamos anteriormente, mas que traz bastante parâmetros, né, e traz uma metodologia bem específica de aplicação para os níveis de iluminamento. E é importante nós destacarmos, né, que para essa norma nós vamos identificar não só os níveis de iluminamento no ponto de tarefa das pessoas, como nós também temos um checklist para as avaliações qualitativas, justamente para essas condições de ofuscamento, para identificar se tem um alto contraste no ambiente, se tem áreas de sombra e assim por diante. Então nós temos ali também uma avaliação qualitativa que atende o que pede a NR17
e nós temos uma parte bem considerável dela que é dedicada à avaliação quantitativa, seja avaliação do ambiente de trabalho ou seja avaliação pontual das tarefas das pessoas, tá legal? Inclusive, eu vou deixar aqui um convite, né, na descrição. Nós temos um curso específico sobre avaliação de iluminação pela NHO 11, onde nós abordamos de maneira bem direta, é um curso bem rápido, mas muito focado na prática, como fazer essa avaliação de iluminação segundo os parâmetros da NR17 e também atendendo a NHO 11. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não conhece, para que possa conhecer, tá legal? Quando a gente fala de conforto acústico, a primeira coisa que nós devemos fazer em toda avaliação ambiental é definir quais são os pontos em que eu devo realizar a avaliação ambiental. A NR17 não deve ser aplicada para todos os ambientes, para todas as atividades, em relação ao conforto acústico e ao conforto térmico. Nós temos condições bem específicas. E quais são elas? O texto da NR17 ele deixa bem claro que são locais que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção constante. Então eu preciso, para que eu aplique, né, os métodos ou desenvolva uma avaliação de conforto acústico e térmico, que as pessoas estejam ali desenvolvendo atenção constante, que exija uma solicitação intelectual ao longo da sua jornada, seja no ambiente operacional, seja no ambiente administrativo. Uma vez que eu identifiquei, existe essa necessidade da tarefa, né, de atenção, de solicitação intelectual, eu preciso de condições de conforto nesse ambiente de trabalho e aí eu vou ter uma outra avaliação que não é do limite de tolerância, tá bom? Quais são os valores de referência? Então aqui nós temos uma mudança na NR17 em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Para o conforto acústico, nós tínhamos na NR17 anterior uma definição clara de que nós precisávamos de níveis de conforto até 65 decibéis, isso se mantém, tá? Isso continua nessa norma atual, no novo texto, mas anteriormente nós tínhamos uma norma específica para alguns ambientes, que era a NBR 10152. Nesse novo texto da NR17, esse número, né, essa normativa não aparece, só aparece o texto que alguns ambientes podem ser avaliados de acordo com a sua finalidade e que está estabelecido em normas técnicas nacionais e internacionais. Nós temos uma norma técnica relativa a isso, que é a NBR 10152, mas isso não aparece mais no texto da NR17, então deixa em aberto e o que mais prevalece. Já acontecia isso anteriormente, mas o que mais prevalece em relação aos parâmetros de conforto seria os níveis de até 65 decibéis. E em relação à metodologia, nenhuma novidade. Normalmente, né, para avaliação do ruído pode ser feita uma avaliação pontual, pode ser usado inclusive o decibelímetro, não é necessário se estabelecer um cálculo de dose no ambiente de trabalho, claro. Se a gente faz um cálculo de dose ou se a gente estende a nossa avaliação, tende a ter uma amostragem mais legal, mais interessante, mas não é necessário, apenas com o decibelímetro é possível de você fazer essa avaliação, tá bom? Então essa mudança, que isso fica subentendido no texto, né, em relação à norma técnica, mas a norma não aparece mais no texto da NR17, tá bom? Uma outra coisa interessante aconteceu com o conforto térmico. Nós tínhamos no texto anterior da NR17 uma metodologia estabelecida, que era o cálculo da temperatura efetiva de trabalho, que pressupõe alguns passos, né, durante a coleta de dados, né, como a temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, e aí a gente faz o cálculo com o ábaco, enfim. Dentro desse nosso curso de avaliação de iluminação, nós temos, inclusive, esse mini curso de avaliação pela temperatura efetiva. No texto atual da NR17, isso não aparece mais também. É apenas citado que a empresa deve realizar o controle da temperatura, da velocidade do ar, da umidade, para que as pessoas tenham conforto, tenham esse parâmetro de aceitabilidade, mas não aparece mais a metodologia. Então isso acaba ficando em aberto, porque não necessariamente você precisa realizar o cálculo da temperatura efetiva. Você pode aplicar, inclusive, alguns cálculos, a norma permite isso, que você faça o uso de uma ou outra metodologia, mas não é necessariamente mais da temperatura efetiva. Uma outra coisa que mudou é a faixa de temperatura, e como não temos mais a temperatura efetiva, o que a norma cita é apenas a temperatura do ar, portanto, temperatura ambiente.
E a faixa de temperatura que é citada como um parâmetro de conforto é que ela deve estar situada de 18 a 25 graus para os ambientes climatizados. Então, antes nós tínhamos uma faixa menor, de 20 a 23 graus, agora isso foi ampliado para 18 a 25 graus para os ambientes climatizados. E além disso, né, outras medidas que devem ser tomadas para conforto térmico é o controle da velocidade do ar, né, e o controle da umidade, de modo que nós não tenhamos correntes de ar diretamente sobre os trabalhadores, nós não temos mais os parâmetros de umidade relativa do ar sendo estabelecidos, nós também não temos mais os parâmetros de velocidade do ar sendo descritos na NR17, que são coisas que nós encontrávamos anteriormente no texto da norma, tá? Então, os valores de umidade relativa do ar e de velocidade do ar, eles foram excluídos no novo texto da NR17 e basta que o ergonomista faça as avaliações qualitativas, né, desses fatores, de modo que os parâmetros de conforto estejam sendo atendidos. Então aqui uma mudança importante nos valores que nós encontraremos no ambiente de trabalho, nos valores que nós encontraremos, que nós devemos, né, apontar no nosso relatório, porque agora nós temos muito menos medidas quantitativas, tá legal? Então isso em relação ao conforto térmico. E para a gente finalizar, para a gente não estender muito esse vídeo também, nós temos um disclaimer na norma que se o ergonomista, né, justificar o uso de alguma metodologia para que possa atender os itens anteriores, isso pode ser feito desde que justifique com o uso de normas técnicas nacionais ou internacionais para chegar aos valores, por exemplo, de conforto térmico. Nada impede que você possa utilizar, por exemplo, PMV, PPV, que são metodologias para conforto térmico, ou mesmo a temperatura efetiva, para justificar aquela sua avaliação. Isso pode acontecer ainda de acordo com o texto da NR17. E principalmente, né, desde que você utilize uma metodologia que você justifique que isso não traga prejuízo à saúde e à segurança dos trabalhadores. Então, aquela história, né? Se você estiver pecando pelo excesso na sua avaliação, isso vai ser bem visto, porque uma vez que você coloca lá os parâmetros, né, que devem ser atendidos, isso passa a valer como regra para a empresa. Mas é importante que se você está utilizando alguma metodologia específica, né, por exemplo, a temperatura efetiva de trabalho, é importante que você justifique, né, porque isso faz parte de normativa técnica, o porquê isso está sendo utilizado e de que maneira isso está sendo utilizado, tá legal? Então, só esse disclaimer, né, que é possível você utilizar essas metodologias ainda específicas, desde que você justifique que não há prejuízo à saúde e à segurança das pessoas, tá legal? De modo geral, fazendo um apanhado, na minha opinião, a avaliação ambiental no novo texto da NR17, ele deixa um pouco a desejar, ele tem algumas coisas que são muito simplistas e algumas coisas ficam muito em aberto. E a gente sabe que em segurança do trabalho, tudo que fica muito em aberto, cabe muitas interpretações, então eu creio que talvez, né, num futuro nós tenhamos que ter alguma correção nesses parâmetros, que tenha que entrar aqui alguma metodologia específica para que a gente consiga adequar de uma maneira um pouco mais efetiva, mas isso é uma opinião minha, tá? Eu não sei o que você achou aí, se você já leu o novo texto da NR17, se você acha também que ele ficou muito simples, e eu acho, claro, respondendo a pergunta desse vídeo, é claro que a avaliação ambiental ela não vai acabar na NR17, mas se ela já era pequena, né, poucos ergonomistas fazem uma avaliação ambiental como deveria ser feito na análise ergonômica do trabalho, eu tenho certeza que agora vai diminuir mais ainda o potencial, né, das avaliações ambientais, com exceção da avaliação de iluminação, que já foi um grande avanço, né, a publicação da NHO 11, continua no novo texto da NR17, e que aí é uma questão exclusiva da ergonomia, então cabe ao ergonomista estar realmente muito atento a essa metodologia, conhecer a fundo, entender como desenvolver, porque isso é necessário. E não só, muitas vezes, para aquele GHE que você montou, né, o seu GSE, o grupo de exposição, mas a iluminação, inclusive, para demais ambientes da empresa, como salas de reunião, corredores, enfim. Você pode estender essa avaliação de iluminação para vários outros ambientes, para atender, inclusive, o que pede a NHO 11, tá legal?
Então é isso, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou dessa mudança, se você achou que realmente ela vai simplificar demais ou se melhorou as condições ambientais, né, no texto da nova NR17. Comenta aqui embaixo para a gente ampliar essa discussão e continuar fazendo crescer essa informação, tá legal? E se esse vídeo trouxe alguma informação nova para você, se foi relevante, não esqueça de deixar um gostei, tanto no nosso canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais, para ajudar a divulgar cada vez mais esse trabalho, tá legal? Dá uma força muito grande para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez um forte abraço. Até um próximo vídeo. Tchau.